Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson, sou o atual presidente da Federação Brasileira de Bombeiros Civil e quero cumprimentar todos os bombeiros civis da cidade de Juiz de Fora. Antes de dar prosseguimento à minha fala, eu quero invocar o artigo 73, parágrafo 1º, inciso 3, parágrafo 2º e inciso 2 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A finalidade de invocar esse artigo 73 é para demonstrar que o cidadão ele tem o dever, o poder de fiscalizar diretamente os atos de servidores públicos ou até mesmo do governo no entorno. Ultimamente eu tenho feito algumas preposições. Isso tem mexido demais com pessoas poderosas. E algumas pessoas tentam me intimidar, outras tentam me processar. De fato que não estou nem aí para estas situações. Enquanto eu estiver falando aquilo que a sociedade tiver que ouvir, eu vou continuar falando. Importa-me lá se agentes do governo ou se até mesmo o próprio governo ele não goste, mas eu vou continuar falando. Então, por isso eu estou invocando aqui o artigo 73 da Constituição Federal, para que seja legitimada a minha fala. Eu quero comentar sobre a audiência pública do dia 24 em Juiz de Fora. A audiência pública essa solicitada pelo vereador Obama do PHS, onde o mesmo colocou em discussão na casa uma lei municipal que tinha por norte a contratação de bombeiros civis no referido município. Mas, no decorrer desta audiência pública, presenciei via online, assisti uma série de abusos e violação de direitos nesta audiência. Eu vou fazer o primeiro comentário aqui e juro não ser muito extenso no comentário a respeito da fala do Corpo de Bombeiro Militar. Eu vou classificar a fala do membro do Corpo de Bombeiro Militar como insana. Não tem outra palavra. Como insana. Eu fiquei profundamente incomodado com a visão jurídica deste oficial. Eu fiquei profundamente incomodado. Eu quase pedi perdão a Deus pela fala do comandante, pela fala do oficial. Porque ele violou tudo que é regra jurídica de cunho estadual e de cunho federal. Nós vamos falar aí que ele rasgou. Estou falando que o oficial rasgou a Constituição do Estado de Minas Gerais e ele rasgou a Constituição Federal. E quando eu achei que a coisa já estava demais, parecia que não era o limite da insanidade jurídica e da violação dos direitos. O oficial afirmou publicamente que o Corpo de Bombeiro agora ele é uma agência reguladora nos moldes da ANAC, nos moldes de outras agências federais. Eu cheguei a bater a cabeça
quase que eu entro em crise convulsiva. Eu tive um momento de alteração de nível neurológico que você não tem noção. O mínimo do analfabetismo, o mínimo conhecimento jurídico que uma pessoa pode possuir, essa pessoa entende que o agente não, o Estado não é agência reguladora de profissões. Inclusive, eu desafio aqui a comprovação de outro órgão do governo estadual que faz regulamentação de profissão regulada por lei federal. Então, é uma insanidade, eu não tenho nem argumento. Eu não tenho nem argumento. Eu vou classificar como insano. Não tem nem condições de discutir com uma pessoa com nível de conhecimento jurídico a qual esse oficial ele demonstrou. Na verdade, ele não se preparou, o prepararam para falar. Porque se ele tivesse consultado a Constituição do Estado de Minas Gerais e a Constituição Federal, ele teria, no mínimo, entrado de atestado médico no dia da audiência, para que ele não cometesse tal papelão. Mas no decorrer da minha fala, eu vou deixar aqui bem claro, e para que os demais possam fundamentar as razões de forma jurídica, volta o vídeo, pega o trecho da lei, os dizeres, e ali vocês vão ter a percepção do que eu estou falando. Então eu vou classificar como insana. Insana. Foi feio. Feio. Foi feio. Horroroso. O engano que essas pessoas estão levando para a sociedade e para as casas legislativas. Mas, senhores, o que me deixou mais perplexo, o que me deixou com uma desgostoso, que deu vontade de sair correndo do Brasil, o que me trouxe maior descredibilidade na nossa política ou no político, foi a fala do Sargento Melo. E se a fala dele não fosse tão feia, mas tão feia, apareceu lá na tarja, na internet, que ele pertence ao Partido Trabalhista Brasileiro. Ele pertence ao partido, mas ele não carrega os ideais do partido a qual ele pertence. E nem o compromisso que ele fez com o povo. Foi o compromisso de criar políticas públicas. E quando esse nobre vereador, eleito pelo povo, para defender os interesses do povo, quando ele começa a falar, ele critica todo mundo. Ele se torna o Deus da razão. Eu vou classificar o nobre vereador como sendo, de todos os sofistas que eu já conheci, um dos maiores. Porque ele tem um resquício de ser sofista com um raço de ditador. Mas o nobre vereador, mesmo sendo ele da área da segurança pública,
demonstrou um profundo desconhecedor do direito. Ele demonstrou um profundo desconhecedor do direito. Na fala do nobre vereador Sargento Melo, do PTB, ele afirmou que os bombeiros civis tinham que engolir, tinha que subordinar, tinha que credenciar. Ele simplesmente, com um chicote virtual, cortou todo mundo no couro. Todo mundo no couro. Eu não sei se ele entendeu que o púlpito, ou que a tribuna, seja lá, da forma que bem entender, fosse a casa dele. E ele falou um monte de asneira. Criticou o Rio de Janeiro. Quando ele critica o Rio de Janeiro, ele fala que Minas Gerais é referência para o estado do Rio de Janeiro. Sargento Melo, o órgão, a segurança pública, nunca foi referência para a segurança privada. Para qualquer leigo que estuda a segurança pública, sabemos disso. Quase que 99% do que se aplica na segurança pública é estudado na segurança privada. Vamos discorrer a ideia. E o senhor vai me respondendo. Educação privada é pior do que educação pública? Não. Saúde privada é pior do que saúde pública? Não. Então, creio que o senhor há de me responder, o senhor sendo praça da Polícia Militar reformado, o senhor há de me responder que quando o senhor esteve nas carreiras da Polícia Militar, prestando excelentíssimo trabalho à população, o senhor sofreu as mazelas do governo, da falta de investimento, da falta de treinamento, armamento sucateado. Enquanto isto, a segurança privada estava se desenvolvendo. Aí vieram as guardas municipais, que hoje têm feito um belíssimo trabalho. Então o senhor errou. O senhor errou e errou muito feio. Quando o senhor diz, senhor Sargento Melo, que o Estado tem leis rígidas, deixa eu exemplificar uma coisa para o senhor. Lei, papel, não faz prevenção de incêndio. Obrigaram a empresa a colocar extintores. Não é prevenção de incêndio, é proteção. Obrigaram a empresa a colocar hidrantes. Não é prevenção, é proteção. E são equipamentos de manuseio que depende de uma pessoa, de operação manual. Tem que existir ali uma pessoa treinada para tal ato. Então é insano, Sargento Melo, meu nobre vereador. Estou usando aqui a expressão Sargento Melo porque é o que está registrado. É o nome de campanha dele. É insano. É insanidade o senhor me referir à segurança pública no âmbito da segurança contra incêndio e falar que estamos seguros. É insanidade. O senhor demonstrou aí um desconhecedor de A a Z da segurança pública contra incêndio. Um estado que tem 853 municípios, que possui cerca de 6 mil bombeiros, e isso se for 6 mil. E todos não estão na rua, estão a grande maioria no serviço administrativo. Falar que a presença do ente estadual gera prevenção, que gera o maior índice de segurança do Estado, isso aí é o senhor demonstrar. O senhor não entende nada. O senhor é um analfabeto em segurança pública contra incêndio. O senhor foi sofista quando o senhor tratou desse assunto. O senhor criticou o oficial, o praça, que falou a respeito dos bombeiros civis.
O senhor criticou os bombeiros civis que estavam na tribuna e esqueceu que esses bombeiros civis são eleitores e que muitos dos familiares, os votos que o senhor teve, que foi 2.000 e poucos votos, veio de familiares desse bombeiro civil. E quando o senhor foi pedir o voto, o senhor prometeu a proteção desse povo. E agora o senhor chicoteou esse povo. O senhor não tinha a obrigação de aceitar as preposituras, mas no mínimo educação para ouvir. Tem um provérbio na Bíblia, Sargento Melo, que diz o seguinte: quem guarda a tua língua preserva a tua alma de aflições futuras. E o senhor, na condição de político eleito pelo povo e pago com dinheiro público, o senhor tem, no mínimo, o dever, o senhor tem que ter, no mínimo, a educação de ouvir a demanda do seu eleitor, a demanda do povo. E se bombeiro civil não votou no senhor, o senhor foi eleito pelo povo, pela maioria, e o senhor tem que ouvir. Então, não é uma questão que condiciona o senhor a fazer ou deixar de fazer. O senhor tem a obrigação de ouvir. Votar a favor é outra coisa. O senhor saiu do quartel, o senhor está em uma casa pública, o senhor é um legislador, e o senhor demonstra que o senhor não entende nada. É claro que na Constituição Federal, Sargento Melo, a Constituição diz que para ser político, basta ser brasileiro. E realmente é o que eu estou vendo. Se você for brasileiro, você pode ser político. Você não precisa conhecer do que faz um político, conhecer de leis, conhecer da Constituição estadual, municipal. Você não precisa entender de sociedade. Basta ser político, fazer uma campanha, mentir para o povo e que está eleito. E depois o povo tem que aguentar o senhor. Políticos no quilates do quilates do senhor por 4 anos. Então, é um absurdo a postura do senhor. Preste bem atenção. É absurdo a postura do senhor. Na fala e no ato do presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis, Sargento Melo, o senhor falou que foi ridículo. De pé 1, 2. Aquilo foi ridículo. Ridículo foi a postura do senhor. Ridículo foi a postura do senhor. Se o senhor não achou legal, guardasse a crítica. Na condição a qual o senhor encontrava, e nós sabemos que o lobby já tinha sido feito por trás dos panos, porque isso foi declarado, não precisava de muita coisa, a coisa já estava tratada. Então cabia ao senhor, no mínimo, fazer política e não politicagem. O senhor, no meu conceito, o senhor é ridículo. Sargento Melo, vou falar de novo. O senhor é ridículo. O senhor não entende nada de lei. É um legislador que nós temos em Juiz de Fora, que vai passar os seus 4 anos e não vai trazer benefício nenhum para a sociedade, e sim participar de interesses, de grupos. Mas eu vou explanar aqui aonde o senhor errou. E depois, se o senhor quiser me chamar para uma audiência pública, o senhor fique inteiramente à vontade. Se o senhor quiser também me processar, eu compareço e me defendo. Bater, eu sei que o senhor não vai. Me matar, eu tenho um seguro de vida que deixa toda a minha família assegurada. E bem de situação. Então, antes de me embarcar nessa situação, Sargento Melo, eu preparei a minha vida. Eu preparei o que eu poderia deixar para os meus filhos. Então, intimidação, processo, mandar me empreender, isso aí, olha, eu posso estar dentro da cadeia. Eu vou continuar falando do mesmo jeito. Então, a única forma que vocês têm de calar minha boca é realmente me colocando debaixo de 7 palmos. Então, eu vou me explanar aqui no que o senhor errou. Preste bem atenção. Competência estadual. Quando se fala de competência
na Constituição Estadual de Minas, a competência do Estado legislar, do Estado tratar, do Estado cuidar, nós nos reportamos ao artigo 10º da Constituição. E o mais engraçado, sargento, e também eu oriento o senhor como legislador passar a ler a Constituição, que lá na Constituição não está descrito o dever do Estado ou o direito do Estado legislar sobre profissão ou fiscalizar profissões. Mas, sim, na Constituição Federal, no artigo 22 e 21, está lá descrita que essa competência é a competência da União e não do Estado. Inclusive, é competência privativa da União, o que a torna cláusulas pétreas, que não pode ser modificado. Bom, então o senhor vai até o artigo 10º da Constituição Estadual, no Estado de Minas Gerais, e vai pegar o artigo 10º e vai fazer uma leitura, um estudo profundo, jurídico, técnico sobre o artigo 10º. Se o senhor encontrar lá que o Estado pode regulamentar profissão, profissão essa regulamentada por lei federal, eu peço desculpa ao senhor publicamente, com toda humildade, e eu vou assumir que eu errei. Mas se o senhor não comprovar, o senhor tem que assumir perante a sociedade que o senhor violou direito. Na fala do senhor, o senhor obrigou pessoas a credenciar ou subordinar suas atividades profissionais e comerciais ao Estado, a qual o Estado não tem direito. Então, eu vou me ater aqui no artigo 10, no parágrafo 1º, no inciso 1 e inciso 2. E eu vou fazer essa leitura para o senhor ou para os demais que vão ter contato com esse vídeo, tá bom? No domínio da legislação concorrente, o Estado exercerá competência suplementar. Inciso 2. Competência plena. Quando inexistir lei federal, Sargento Melo, o Estado só pode legislar, ele só tem competência plena quando inexistir lei federal tratando a matéria, ou quando a matéria é explicitamente tratada de cunho da União, é de responsabilidade da União. Matéria de trabalho, educação é de cunho da União e não do Estado. Vamos lá, vamos continuar. Sobre normas gerais. Olha bem, Sargento Melo, nobre vereador, olha bem. Ficando suspensa a eficácia da lei estadual, no que for contrário à lei federal superveniente. Superveniente, o sargento, eu vou ajudar o senhor. Meu nobre vereador, eu vou ajudar o senhor. Superveniente é aquilo que vem depois, posterior. Então, quando inexiste uma lei federal tratando da matéria a qual o Estado está regulamentando, aquela lei, ela é constitucionalmente aceita. Mas quando passar a existir uma lei tratando da matéria que o Estado regulamenta, essa lei estadual, ela passa a ser ineficaz. Os efeitos dela cessam. Não precisa nem do Tribunal de Justiça de Minas tratar o assunto. A própria Constituição de Minas trata o assunto. Só entendeu a terminologia superveniente? Aquilo que vem depois? Agora, pega as datas em que as leis, sendo a 22.839 de 2018 e a 11.901 de 2009. O que é superveniente? Superveniente, meu nobre vereador, legislador competente de Juiz de Fora. Superveniente é a Lei 22.839, a qual já nasceu sem eficácia. Isto é o quê? Inconstitucionalidade. E a prática da portaria 33 é ilegalidade. Eu espero ter ajudado o senhor nesse entendimento.
Em que ponto a Constituição, o Estado pode regulamentar matéria de competência da União, sargento? Meu nobre vereador? A partir de quando? A partir de qual ponto? A partir do momento que exista uma lei complementar federal permissiva, permitindo o Estado regulamentar a atividade bombeiro civil ou a atividade comercial. E agora vai o meu desafio para o senhor. Me mostra essa lei. O senhor, na prepositura de sua fala, o senhor mandou os bombeiros civis engolir. Agora o senhor vai engolir o que eu estou falando com o senhor. Me mostra a lei federal que dá competência ao Estado. Porque se o senhor não tem essa lei federal, e se o senhor mandou os bombeiros civis a subordinar o corpo de bombeiro, há um abuso de autoridade aí. Que mais pra frente eu vou falar sobre ele. Há um abuso de autoridade aí na sua fala. Há um abuso de autoridade pelo corpo de bombeiro, pelos agentes do corpo de bombeiro. Então, o dia que o Estado tiver uma lei federal complementar falando sobre que a matéria de bombeiro civil, que é a competência privativa da União, o Estado de Minas pode regulamentar, aí nós paramos de falar de irregularidades. O senhor defendeu o crime. O senhor defendeu a inconstitucionalidade por falta de sabedoria, por falta de interesse, por lobby, por falta de competência, por falta de hombridade, por falta de valorização do seu eleitor. Mas na próxima eleição, o senhor vai pedir os votos de novo. E depois vai voltar falando que beijando desde o mais pobre ao mais rico e mentindo à população. O senhor feriu o direito aqui. E eu creio que a população de bombeiro civil, ela merece um pedido de desculpa público do senhor. Porque o senhor violou tudo aquilo que o senhor não deveria violar como agente legislador municipal. O senhor tem que ter, no mínimo, conhecimento sobre constitucionalidade e legalidade. Então vamos lá. O senhor vai provar para mim que o Estado tem lei complementar federal para regulamentar a profissão. Se o senhor não comprovar, o senhor cometeu irregularidade. Livre exercício profissional, nobre vereador. E eu creio que a minha fala aqui, por mais que vai ser criticada, eu não estou esquentando com isso. Livre exercício profissional, Constituição Estadual de novo. Artigo 226 da Constituição Federal. Diz o seguinte, olha, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei federal estabelecer. Se a Constituição do Estado, meu nobre vereador, ela diz que é livre o exercício de profissões que está disposta em lei federal, credenciamento é o quê? Credenciamento fere a própria Constituição estadual. O credenciamento de empresas fere a Constituição estadual. Há uma sucessão de violação de direitos nesse campo. Isso é um absurdo. A fala do senhor foi ridícula. Foi simplesmente ridícula. Ridícula. Aparentemente o senhor fez um show. Quem entende do direito viu, presenciou tamanha falta de sabedoria jurídica que o senhor possui frente a essa matéria. Bom, vamos continuar, meu nobre vereador, respeitosamente, Sargento Melo. A nova redação da Lei 13.869, aliás, a 4898
foi revogada com a presença da atualização, né, e a nova lei 3.869 de 2019. Está novinha, saiu agora. E houve uma grande discussão lá no Congresso Nacional sobre a lei de abuso de autoridade. Mas vamos lá. O artigo 33 da lei de abuso de autoridade diz o seguinte, preste bem atenção, diz o seguinte: exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o direito, o dever de fazer ou de não fazer, vírgula, sem expresso amparo legal. É crime de abuso de autoridade. A punição é a detenção de 6 meses a 2 anos. Preste bem, vamos lá. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem utiliza do cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para eximir-se de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Para o Estado ter amparo legal, senhor Sargento Mello, ele tem que ter uma lei complementar federal. A União tem que autorizar o Estado a legislar sobre profissão. E isso não vai acontecer, sabe que dia? Isso não vai acontecer nunca, sargento. Há uma violação clara, há um crime claro de usurpação de prerrogativas da União. Há um crime claro sendo cometido contra uma profissão, contra profissões no estado de Minas Gerais. E o senhor abraçou essa causa, a causa da criminalidade. O senhor abraçou. Na campanha política o senhor falou que ia trabalhar contra, agora o senhor abraçou. É um crime abstrato, mas tira direito. Ele acaba no decorrer do tempo se materializando. Isto, sargento, é um absurdo. Isso é um absurdo. Só foi ridículo na exposição do senhor. E eu vou mais. Lei da livre iniciativa, quando o senhor falou que a empresa Impacto deveria se credenciar para acabar com essa bagunça. Que bagunça? Bagunça da política pública do Estado. O senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Isso aí tá uma bagunça. Ridículo tá a postura de políticos que deveriam cuidar da população e não cuida. Isso é bagunça. Bombeiro Civil, muito pelo contrário, tem gerado segurança à população. Gerado segurança à comunidade. Basta olhar os índices do Instituto Splinker Brasil. Vou dar o caminho das pedras aí para o nobre vereador. A Lei 13.874, ela trata da livre iniciativa. O governador, o Zema, você vai me desculpar, Zema. Você tá calça frouxa. É isso mesmo, você tá calça frouxa. Você ganhou a eleição, tem feito até agora um malabarismo na nossa política mineira para ajudar o desenvolvimento das finanças. Mas o senhor, eu acompanho o senhor lá no Twitter. O senhor fala que o Estado tem que ter um comportamento mínimo de influência nas empresas privadas. O senhor mesmo quer vender um monte de empresa pública, torná-las privadas. Agora, eu fico pensando, Zema, o senhor manda um secretário, o secretário do senhor aí que cuida da área de segurança contra incêndio, ele sabe muito bem que está fazendo tudo errado. O senhor sabe que está tudo errado. Toma uma postura, Zema. A Lei 22.839 é uma lei que não deixa dar desenvolvimento da segurança contra incêndio. O senhor vai continuar gastando. O Estado vai continuar gastando muito dinheiro com uma lei que é uma lei de lobby do governo Pimentel, governo anterior, que deixou toda essa merda para o senhor. Então, o senhor me desculpa, o senhor toma atitude. O
O senhor procura saber, da mesma forma que o senhor pediu voto, o senhor procura saber o que está acontecendo. É o seu governo em jogo. O senhor procura saber o que está acontecendo no estado de Minas Gerais. Então, eu espero que o senhor tome iniciativa, a respeito da 22.839. E respeite a lei de livre iniciativa do governo federal. Então, meu nobre vereador, Sargento Melo, dá uma lida na 13.000, Lei Federal 13.874, lá no seu parágrafo 6º, dá uma lida nela. Dá uma lida, depois o senhor conversa comigo. O senhor fala sobre credenciamento de empresa, subordinação de empresa. Então, o senhor dá uma lida lá e depois o senhor conversa comigo. Quem sabe que o senhor vai cair em si da grande merda, besteira e ridicularidade que o senhor fez para estipular um show na Câmara dos Vereadores da cidade de Juiz de Fora, defendendo lobby, defendendo a violação de direitos. Principalmente o senhor, que é do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e que pisou no trabalhador. O senhor deveria ter um mínimo de educação de ouvir. Poderia não aceitar, mas o mínimo de educação de ouvir. Eu vou um pouco mais adiante e eu quero tratar até um assunto especial, mas vou ser rápido, porque senão a matéria fica muito extensa e as pessoas vão ficar impacientes de assistir essa matéria. Mas o assunto é complicado, o assunto é complexo. Vamos falar aí da taxa de incêndio. O sargento Melo, juntamente com os oficiais do Corpo de Bombeiro, falou que a sociedade comercial de Juiz de Fora não aguenta mais pagar, pagar dinheiro, pagar, aumentar a contratação, que o Estado está seguro, que não precisa contratar bombeiros civis. Preste bem atenção, deixa eu entender bem. Eu estou com 42 anos, talvez eu tenha ficado, esclerosado, né, pela idade, pelos problemas que vocês vêm praticando e a gente fica sem entender. Preste bem atenção. O Estado joga uma taxa de incêndio sobre a iniciativa privada. Taxa de incêndio essa inconstitucional pelo Superior Tribunal de Justiça. A constitucionalidade foi reconhecida por Minas, mas Minas fez um julgamento financeiro para não perder dinheiro. Não foi um julgamento dentro do campo do direito, foi um julgamento político. O Tribunal de Minas foi um julgamento político. Não foi julgamento do mérito do direito, mas julgamento político, financeiro do Estado. Quando surge uma lei municipal, o Corpo de Bombeiro procura a associação comercial, vai lá e enche a cabeça do pessoal. A associação comercial vai a favor do Corpo de Bombeiro, porque tudo que o Corpo de Bombeiro fala é lei, eles estão com a razão. Mas olha o contraditório. As próprias instituições comerciais dos municípios estão na justiça contra o Estado de Minas Gerais para não pagamento da taxa de incêndio. E eu creio muito que dentro aí 2 anos não vai mais ter taxa de incêndio. Eu creio nisso, por causa da jurisprudência. Embora Dias Toffoli tenha feito lá tem uma visão diferente, mas ele não decide sozinho. Então, a própria instituição comercial que protege o bombeiro militar é a mesma que tira o dinheiro do Corpo de Bombeiro. Eu já não entendo mais isso. Que realmente leva o bombeiro militar ao fracasso. Porque se a taxa de incêndio não for paga, aí vamos entender da onde o Romeu Zema vai tirar dinheiro para o orçamento do Corpo de Bombeiro. Agora, no outro campo também, quando nós falamos de aumentar finanças, preste bem atenção. Olha que interessante. No Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro está ruim das pernas, inclusive montou uma associação aí com a finalidade, uma fundação com a finalidade de angariar recursos para comprar equipamentos ao Corpo de Bombeiro, para salvar o bombeiro. Mas olha o contraditório de novo.
O Corpo de Bombeiro tem um gasto, o governo gasta com o Corpo de Bombeiro, ultimamente, o último relatório foi 888,17 milhões. Foi destinado ao Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro paga com diárias militares, ele paga 1,56 milhões só em diárias para militares. Então, de 888 milhões, 1,58 milhões vai para pagamento de diárias de militares. Pesquisando as contas públicas do governo, porque nós temos um comitê de assuntos estratégicos para isso, tem uma diária lá que está chegando em 21.033 reais. 21 mil. Um único servidor do Estado está somando lá uma diária de 21,33. Esse servidor tem um salário aí baseado aí, ele tem um salário de 24 mil reais. Espera aí. Ô Zema, não me deixa ficar doente, não. Tem alguém mamando na teta do governo. É ilegal? Não, mas é imoral essa prática. Tem alguém ganhando Tem alguém fazendo uma política aí e estabelecendo alguma coisa errada, alguma coisa que não é conveniente. É eu que estou pagando essas diárias. É você que está assistindo esse vídeo que está pagando essa diária. Ô Zema, quer economizar? Cortando salário, cortando gasto, despedindo pessoal. Olha essa questão da diária para nós, Zema. É para o povo do estado de Minas Gerais. Olha essas questões das diárias. Talvez não há ilegalidade, mas há uma imoralidade. Um órgão do estado abrir uma fundação e depois nós vamos checar aí um monte de coisa obscura que está nessa fundação. Ministério Público, pelo amor de Deus. No meu conceito, tem coisa aí que tem que ser checado. E a população tem que ficar sabendo disso. Tem que ficar sabendo dessas obscuridades que está assolando aí. Tem pessoas aí nadando de braçada. Então, por isso que eu sou criticado. Por isso que eu sou, muitas das vezes, eu sou criticado. Por que eu sou criticado? Porque eu estou falando aquilo que ninguém tem coragem de falar. Porque eu estou falando, eu estou expondo aqui, situação que ninguém tem coragem de falar. Nós temos, preste bem atenção, o Corpo de Bombeiros, Zema, está gastando 1,59 milhões só em diárias de seus servidores. Diárias de seus servidores. Um órgão que se diz quebrado. Um órgão que está montando fundação porque está sem dinheiro. Tem uma controvérsia nessa situação aí. Então, segundo o artigo 73, eu tenho o direito de expor isso. E eu vou expor. E eu estou acompanhando. Eu estou acompanhando tudo o que acontece dentro do estado de Minas Gerais. Seja em finanças, em política, eu estou acompanhando. E eu vou trazer isso à tona para a sociedade. A sociedade, ela merece um governo justo e observador das leis. Ô Zema, saiu o PT e entrou um novo. É um novo PT ou é realmente uma nova política? Então dá uma olhadinha aí, Zema. Se tiver de cortar, corta na diária. Corta na diária, Zema. Olha, corta nas diárias. Enquanto muitos dos mineiros não ganham nada, estão desempregados, passando necessidade, servidores ganhando 21 mil de diária. Está lá no portal da transparência. E tem outros também. Quem deveria dar exemplo, não está dando exemplo. Então, vamos ter um olhar mais clínico à situação de Minas Gerais. Sargento Melo, fica aqui as minhas considerações ao senhor. Se eu extrapolei na minha fala, foi pela ridicularidade do comportamento que o senhor teve. Não o conheço como pessoa, não há nada contra o senhor,
mas o seu comportamento foi enojado, tanto no campo do direito quanto no campo da civilidade. Meu muito obrigado a todos. Fica aqui as minhas considerações.